sua coroa, bater a cabeça no congá. Peço licença, babá, licença pro babalaô. Oxalá, babá, caô, cabecilha e paixão. Chegou a hora do filho trabalhar. Defuma sua coroa, bater a cabeça no congá. Peço licença, babá, licença pro babalaô. Oxalá, babá, caô, cabecilha e paixão. Defuma coroa, ué, defuma, defuma, defumador. Oxa, seu rei das matas, saravá, fogueiro. Defuma coroa, ué, defuma, defuma, que eu quero ver. Saravá, meu pai, Ogum, Patagoni, Ogunhê. Chegou a hora do filho trabalhar. Defuma sua coroa, bater a cabeça no congá. Peço licença, babá, licença pro babalaô. Oxalá, babá, caô, cabecilha e paixão. Chegou a hora do filho trabalhar. Defuma sua coroa, bater a cabeça no congá. Peço licença, babá, licença pro babalaô. Oxalá, babá, caô, cabecilha e paixão. Defuma coroa, ué, defuma, defuma, defumador. Oxa, seu rei das matas, saravá, o queiro. Defuma coroa, ué, defuma, defuma, que eu quero ver. Saravá, meu pai, Ogum, Patagoni, Ogunhê. Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Manja Seara, tem de espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem, sua manhã! Tô aqui hoje com o... Thiago. Fala mais alto. Thiago, oi, gente. Manda o pessoal dar um oi pra você aí. Dá um oi pra mim, gente. Oi. Bom, queria agradecer aqui, pessoal, tô vendo aqui o escritor João Paulo Francisco que tá assistindo. Já vi ali bastante gente aí falando oi, falando boa noite, né? Muito obrigado a todos vocês, Janaína, tô vendo ali também, a Leila, Angélica, Minha a filha de Dilson. santo pediu bênção. Oxalá abençoe, filha. Quem? A Karina. A verdade. Ô, minha neta, Deus te abençoe. Então, tô aqui com o Thiago, nessa live Idade para ser Pai de Santo. Bruno Stank, ó, daqui a pouco às 20 horas tem um programa do Bruno Stank, lá na Visão Umbandista. Bruno, coloca o link aí nos comentários, pro pessoal poder te acompanhar. Né, o Bruno pra mim é um irmãozaço que tá fazendo um programa maravilhoso. E o Thiago veio hoje aqui em casa conversar comigo. Aí eu falei, ferrou, Thiago, vou te pegar pra fazer a live. Já que você não quer gravar comigo, vai gravar comigo hoje na live então. E ele tá correndo, não quer gravar comigo de jeito nenhum. Né, ó, Adriana, Renato, Carla, Tom Cordeiro. Nossa, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. E eu fiz um vídeo lá no Me Fundamenta, Idade para ser Pai de Santo, junto com o Tuco Borella, junto com o pessoal que são os meus alunos, meus seguidores. E no dia que eu fiz esse vídeo, eu comentei com o Thiago, se eu soubesse que esse ia ser o tema, que você estava aqui embaixo conversando com sua mãe de santo, eu te chamava para nós conversarmos sobre esse tema. Ser pai de santo, idade para ser pai de santo. Então eu queria que o Thiago contasse um pouquinho da história dele. Conta aí, Thiago, um pouquinho da sua história. História, acho que não é muito diferente do que foi, né, de todos os pais de santo que existem aí por aí, porque, como meu pai sempre fala, a gente recebe o chamado divino, né? A gente pode instruir, a gente pode ensinar, mas o chamado divino, ele precisa vir. Então, minha avó, que começou, né, na minha família, essa religião, a Umbanda, e após a morte dela, foi que o chamado divino veio para mim. E eu acho que quando a gente recebe um chamado desse, a gente não pode
deixar escorrer pelas mãos. Então eu agarrei com as duas mãos e tô seguindo aí, graças ao paizão aqui, seguindo a doutrina dele, os ensinamentos dele, juntamente com o que minha avó teve tempo de me ensinar, de me passar. Então assim, é o que eu falo pra ele: pai, eu sigo sua doutrina, mas eu jamais vou esquecer daquela veinha que um dia iniciou todos nós lá. E aí eu nunca te cobrei isso também, né? Exatamente. Ele sempre falou, filho, eu acho que a Umbanda é isso, é agregar. A gente agrega e tudo aquilo que você conhece, o que eu conheço, a gente vai unir forças para que a nossa religião seja sempre respeitada, seja sempre a melhor para aquelas pessoas que nos procuram. E assim a gente vem fazendo, né? Nem parece, mas já vou fazer 5 anos na casa. Parece que foi ontem que eu entrei aqui e que ele respondeu o e-mail, porque eu conheci o Pai Paulo por um e-mail que ele me respondeu, graças a Deus, graças a esse e-mail que uma filha de santo mandou para ele, e ele respondeu prontamente. Então, a minha história basicamente é essa. Eu acho que vem da minha avó, e um dia antes do falecimento dela, ela pediu para que eu não deixasse o que ela começou a morrer. Então no outro dia, às 6 da manhã, ela veio a falecer. Então isso marcou muito a minha vida, porque ela chegou em mim, ela já estava deitadinha para dormir, e ela falou isso para mim, ela falou: filho, não deixa o que eu comecei a morrer. Então marcou muito para mim tudo isso. E ela morreu. Depois de 2 anos foi que eu decidi que eu deveria começar realmente a tocar, a trabalhar em prol da Umbanda. Porque eu acho que a gente precisa estar pronto emocionalmente também para ser um sacerdote, para você comandar uma casa. Não é simplesmente você falar assim: eu vou colocar minha guia no pescoço, eu vou rodar no santo, como alguns falam, e vou abrir minhas portas e tá tudo certo. Não. Eu acho que você precisa estar ciente das suas responsabilidades, ciente da sua conduta, ciente daquilo que você quer para sua vida. Porque uma vez que você inicia, você não pode voltar atrás. Porque você está lidando com pessoas. E as pessoas que dependem de você contam com você. Então, você se torna responsável pela vida, entre aspas, daquelas pessoas. Porque as pessoas por muitas vezes te procuram como se fosse a última ficha delas. Como se elas vissem em você o Salvador. Apesar de muitas vezes o que eu converso sempre com meu pai, que a gente é ser humano, mas muitas vezes a gente tem que esquecer o ser humano que a gente é, vestir as nossas guias, a nossa farda e ir trabalhar. Acho que é isso, pai. Não é só vestir a farda, né, Tiago? Eu comentei com vocês aqui, quando você e a Fabiana entrou aqui em casa, e comentei com outros também, quando entraram aqui em casa, que assim, ser pai de santo é uma coisa, ser uma pessoa que abre uma gira e toca é outra. É outra coisa. O pai de santo tem que abdicar, a mãe de santo tem que abdicar do seu eu particular, da sua vida pessoal. Ele tem que cuidar da sua comunidade. Ele tem que cuidar dos seus filhos de santo. Não dá para você falar para um filho de santo: ó, faça isso, faça aquilo, e não me liga, não me enche o saco. Não dá. Não dá, porque ou você assume ou você não assume. Ou você é ou você não é. Não dá para você brincar de ser pai de santo. Né? E eu também, quando assumi, eu escutei essas palavras da minha mãe também. Falei: você vai abrir, eu vou te ajudar. No entanto, você vai honrar o nome da Umbanda e o grau que você está sustentando. Sim. No começo eu tive muita dificuldade também, como todo terreiro tem, né? Muita dificuldade com pessoas, de lidar, gera algumas inseguranças, né? E como? Gera algumas inseguranças. Mas quando vem do astral, tudo conspira para que dê certo. Verdade.
tudo conspira. Né? E é claro que no mundo nós vamos ter problemas, não só na nossa vida pessoal, como no terreiro, porque nós lidamos com seres humanos, não é verdade? Sim. Lidamos com seres humanos. E esses seres humanos que a gente lida, a gente acaba se decepcionando muitas vezes. Entendeu? Mas aí é onde que está o verdadeiro pai de santo e a mãe de santo. Né? Ele passa por cima disso, se recolhe e continua o trabalho dele. Verdade. E continua. Então, o Tiago, ele é jovem, né? Vocês podem ver aqui, é jovem. Não vou falar a idade dele, que ele pediu para mim não contar que ele tem 20 e poucos anos. Pediu para mim não contar, não é isso? É. Que ele tem 20 e poucos anos. Só que ele recebeu o chamado, né? Ele primeiro fez uma promessa para a avó dele, e depois demorou não sei quantos anos. 2 anos. E veio um Exu, não é isso? Foi um Exu. Seus 7 encruzilhadas que devo muito a ele. Foi um A Exu. bênção, meu pai. Foi um Exu que chegou e falou assim, como é que é? Você vai cumprir a promessa que você fez para sua avó ou não? Vamos lá que eu te sustento e te levanto. Não foi isso? Foi isso. Foi o chamado divino. Não foi ele chegou, eu vou abrir minha casa. Foi depois de 2 anos e eu não trabalhava em casa nenhuma. Foi a época que acho que todos passam de revolta e achar que a gente é dono do mundo. Depois que a gente saiu da adolescência, a vida adulta, a gente acha que a gente pode tudo, né? E num belo dia em que eu tinha me preparado, em que eu, né, tinha acendido meu anjo da guarda e tinha feito todas as minhas preparações para ir visitar um terreiro, esse Exu, ele se fez presente e falou justamente isso que o pai disse. Falou, é chegada a hora de você cumprir com aquilo que sua avó um dia falou pra você. Não, fala o que ele falou mesmo. Como é que é, moleque? Vai cumprir o que você prometeu ou não? Não foi assim, tá chegada a hora não. Foi bonitinho. Como é que é, moleque? Você vai cumprir ou não vai? O Exu falou assim, gente. Eu queria, antes de você continuar, filho, eu queria mandar um abraço aqui, ó. Não desmerecendo os outros irmãos, mas mandar um abraço pro Rodrigo Fadu. Ele é um bispo da Igreja Celta. E ele sempre nos acompanha, sempre comenta os nossos vídeos, nossos Salve, canais. Rodrigo. Salve, é a bênção Rodrigo, né? Que A ele é bênção, bispo, Rodrigo. né? A bênção Rodrigo, né? Que ele sempre comenta, sempre luta para que haja tolerância, e ele fala uma coisa muito bonita: nós não temos que lutar para que haja tolerância, nós temos que lutar para que haja respeito. Ele fala isso, muito bonito, essas palavras dele. Rodrigo, obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Aí tem o Davi Buchev, eu não sei pronunciar o nome dele, um dia eu vou descobrir. Tem a Kizzy, tem a Eliane ali, o Jorge de Abreu, bastante gente que já comentou aí, que acaba passando aqui, eu não consigo ver, né? É muito rápido. Agora o que nós temos, ó, o Rodrigo ali, ó, em maio eu vou estar em São Paulo, quero gravar junto contigo. Opa! Fechou! Fechou! Vamos colocar os Cavaleiros do Apocalipse aqui. Vou chamar o Renato, o Adérito, o Beto, o Thiago, o Bruno, chamar o Pablo também. Os Cavaleiros do Apocalipse aqui. Já pensou? Nossa Senhora! Só para voltar aos comentários, né? Eu tenho também a Dani, a Ju, que são jovens também, né? No entanto, é de uma responsabilidade tremenda, né? Nossa Senhora. Elas têm uma responsabilidade tremenda. Agora, a formação de um pai de santo, de uma mãe de santo, tem que ser velho no santo, né? Como algumas pessoas falam, não é isso? Tem que ser velho no santo. Não, tem que ter mediunidade. Não dá também para colocar uma pessoa que incorporou ontem e já ser pai de santo. Não dá. Não dá. Tem que ter vivência. Tá? Aí você fala, mas e o Thiago, tem vivência? Tem, galera, ele tem, porque ele incorpora desde os 13, 14, desde os 10 anos de idade. Ele incorpora desde os 10 anos de idade. Então tem que ter vivência. Se você não tem vivência, é meio complicado. Né? Não dá para você incorporar ontem e pronto, Não. vou abrir meu terreiro. Não dá para você fazer um curso, seja ele qual seja, e falar, pronto, já estou pronto, já aprendi tudo. Porque a maior escola da vida que nós temos é a nossa a vivência no terreiro. E outro dia eu estava conversando com o Thiago mesmo aqui, né? Nós estamos juntos há 5 anos, não é isso, Thiago? 5 anos. Há 5 anos. E vira e mexe a gente aprende. Nós estamos aprendendo na gira. Verdade. Na gira. Nos olhares. Nos olhares, a gente aprende na gira. Um caboclo faz com o outro. Exatamente. Nossa, é incrível. A gente aprende. Então não dá pra você falar,
fazer um curso e falar, tô pronto. Não dá, isso não existe, gente. Eu bato nessa tecla e vou bater quantas vezes forem necessário. Tiago, quanto tempo você está na Umbanda? Tá perguntando. Vou completar. As pessoas que viram o vídeo, o pai falou que não queria falar a minha idade. Então, se eu falar, vai fazer 16 anos esse ano. Então, eu tenho 26 anos, eu incorporo desde os 10. Mas eu vi minha avó desde quando eu era criança. Porque minha avó, antes de ser mãe pequena de um terreiro, que hoje a minha tia de sangue é mãe pequena nesse terreiro, salve Pai Marcos, devo muito a esse terreiro também. Antes, minha avó tocava na salinha dela, então a gente sentava na cama dela, os netos todos, e as filhas dela, os netos dela maior, ficavam tudo lá fazendo a gira acontecendo e eu sentadinho, isso com 4, 5 anos de idade. Então, assim, na Umbanda eu tô desde que nasci, mas atuante desde os 10. Houve a fase de 1 ano aí que eu fiquei pesquisando outras coisas e vivendo outras coisas, mas ao todo são 16 anos aí de Umbanda. Foi a fase rebelde dele. Eu acho que ele foi lá pro Rio de Janeiro, lá, ele entrou lá na igreja do Rodrigo Fadu, do bispo lá, aí falou, não, vou voltar pra Umbanda. Desculpa, Rodrigo, eu tô brincando, Rodrigo. Tô brincando, Rodrigo. Então, Davi é meu irmão de egrégora, né? Nós trabalhamos juntos na egrégora lá do Colégio de Umbanda do Pai Rubens lá. Então, Davi, eu tenho 47 anos de idade e posso dizer que tenho 48 anos de Umbanda. O Thiago tem 26 anos de Umbanda. É novo, mas tem 26 anos de Umbanda. Ele tem uma história, tem uma vivência. Tá, quando eu quero dizer que a pessoa tem que ter uma vivência, tem que ter uma história na Umbanda, é as pessoas que estavam na assistência, fizeram um curso e viraram pai de santo. Porque, meu irmão, tá cheio por aí. Tá cheio por aí. Vou ter que desligar o telefone aqui, 1 minuto, gente. Isso tá cheio, infelizmente tá cheio por aí. Infelizmente, né, filho? Porque porque são a vida de pessoas que vêm buscar consultas, que vêm buscar. Alguém deu uma carinha brava aqui, ó. Eu lamento, é o que a gente pensa. Eu lamento, irmã. É o que a gente realmente pensa. Eu acho que as pessoas têm que ter vivência mesmo. Desculpa, mas... E assim, verdade seja dita, quando eu tenho 8 anos, 7 anos de terreiro aberto. Então, assim, nos 2 primeiros anos, eu não abri para assistência. Eu não abri ao público, porque eu não me sentia preparado. Então, as pessoas que foram comigo, as pessoas que se tornaram meus filhos de santo, eles ficaram comigo ali para a gente se preparar, para a gente se fixar, para a gente aprender com os guias. Então, assim, eu recebi o chamado depois de 2 anos. Esse Exu que a gente falou veio, me chamou na chincha, e aí a gente começou com as nossas reuniões, começamos com as nossas giras, e depois de 2 anos eu procurei o Pai Paulo e a gente começou a trabalhar junto. Foi aí que eu me senti seguro, foi aí que ele me deu fundamento, ele me deu uma base de Umbanda em que eu pude falar assim, agora eu tenho base, agora eu tenho força, agora eu tenho quem me sustente para que eu possa abrir o público, para que eu possa cumprir a minha missão. Então, assim, não foi de uma hora para outra, não foi eu falar assim, hoje eu abri a casa, então a casa está aberta. Não, eu sempre tive um anseio por trás, eu sempre tive uma sustentação por trás disso. Porque não adianta você também ir de peito aberto e não aguentar o baque. É verdade. Então eu precisava dessa sustentação, eu precisava dessa base firme, que graças a Deus a gente tem uma raiz firme, a gente tem uma base firme de Umbanda. Isso eu posso falar de boca cheia. Benção, vó! Benção, manhã! Então a gente tem uma base forte de Umbanda, então a gente sabe onde a gente está pisando, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não vai simplesmente abre a porta
e acha que Umbanda é isso. Não, Umbanda, como diz minha avó, é séria para quem é sério. É verdade. Ó, tem uma pergunta para você aqui, ó, na sua fase da revolta, como é que você se sentia em relação aos seus guias? Antes de você responder, a Sandra Samesina é do Japão. Ela tem um terreiro lá no Japão. Tá? Ela tá acompanhando a gente. O Renato tava passando para dar um oi. Oi, Thiago, senão você chora depois. Oi. Oi, Thiago. A Larissa tá acompanhando. E me mandaram um salve aqui, ó. A Sayuri Yamaoka, a Paula Yamaoka. E um beijo pra vocês duas e um beijo pra Cacau, que eu não vi o comentário dela. Não sei se ela comentou ou não. Cacau Yamaoka, beijo no coração. Sayuri, beijo. É a banda que fez a vinheta. Então, Paulo Ludogeré, as meninas, elas passaram aqui agora. O Marcos Tanoi tá assistindo também agora, lá do Japão também. Lá do Japão. Né, eles são pessoas que têm terreiro lá, que fazem Umbanda lá no Japão. E graças a Deus eu tenho contato com eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a pergunta foi, filhão, na sua época de revolta, quando você... Bom, revolta a gente vive sentindo, né? No Brasil que a gente tá, né? É. No Brasil que a gente tá sentindo revolta toda hora. Mas na sua época de revolta, que você saiu, se afastou um pouco da Umbanda e tal, como é que você se sentia em relação aos seus guias? Eu penso o seguinte, que foi um pouco do aprendizado que eu tive também com o senhor. Os nossos guias, eles estão ali do nosso lado o tempo todo. Eles estão ali para fazer aquilo que eles podem fazer, aquilo para nos amparar religiosamente, espiritualmente, em todos os aspectos da nossa vida. Porém, existe uma coisa que a gente tem que eles não podem interferir, que é o livre-arbítrio. Então, naquela época da minha vida, em que eu resolvi que eu tinha que dar esse espaçamento para mim colocar a cabeça em ordem, talvez eu poderia ter feito isso dentro da Umbanda, dentro de um terreiro, poderia. Mas naquela época, imaturo, jovem, a gente vê a vida de uma outra forma. Então, o que eu decidi, o que era melhor a ser feito, era dar um tempo para que as coisas se acalmassem, eu visse, colocasse na mesa o que é o pró e o contra. Mas as minhas entidades, nesse momento, sempre, não sei se é bom ou se é ruim, mas elas sempre vinham em sonho falar comigo. E elas sempre muito presentes. Então, assim, eu posso falar que, graças a Deus, eu acho que nenhuma abandona. Mas as minhas, elas nunca me abandonaram. E nesse momento da minha vida foram elas que, depois que passou esse 1 ano, elas que me puxaram de novo, assim como esse Exu fez. E assim, eu acho que as minhas entidades, as minhas não, porque o meu pai sempre fala que a gente não comprou. Então as entidades que nos assistem, que me assistem, elas sempre me trazem para a realidade, sempre me trazem para esse caminho que para eu cumprir essa missão aí que é tão bonita e que eu amo tanto. Acho que é isso. Tá bom, primeiro, a Dani Art mandou um beijão para você. Beijo, Dani. Mandou um beijão, falou assim que mesmo sem vocês se conhecerem na época, tudo, vocês abriram praticamente o terreiro na mesma época e vocês se recolheram, vocês se fecharam para depois tentar abrir ao público tudo. A história é muito parecida. Teve a irmã Ana de Oxum perguntou para você assim: você acha que foi primordial esses 2 anos de espera depois que você fez a promessa para que tudo desse certo? Sem dúvidas, eu cresci muito nesses 2 anos. Não adiantava, apesar do chamado, eu acho que você precisa do mínimo de sensatez, né? Isso você só adquire com a maturidade da idade. Infelizmente, não adianta também você pegar uma criança de 14, 13 anos e falar assim: essa criança recebeu o chamado divino. Não, tem que ter um mínimo de equilíbrio emocional, você tem que ter um mínimo de equilíbrio psicológico, porque você vai estar lidando com pessoas. Você vai estar cuidando de pessoas. Como se você não tem esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio psicológico, como você vai tratar das pessoas? Então eu acho que esses 2 anos foi primordial para que eu amadurecesse essa ideia, para que eu fixasse essa ideia em mim, para que eu tivesse ciência do que seria a minha vida a partir dessa decisão. Entendeu? Acho que foi isso. Ana de Oxum respondeu:
A Adriana Gonçalves agradeceu a resposta que você deu. Em cima desse comentário do Thiago, eu vou receber outra carinha brava aí, devo receber. Em cima desse comentário do Thiago, a gente fala muito de criança, né? De criança, que quando a criança está desenvolvendo, não, toma cuidado, tem que ter a formação psicológica dessa criança primeiro, tudo que a gente... E eu concordo, eu acho que é isso mesmo, não dá para você colocar uma criança lá, desenvolver, girar, incorpora e pronto. Eu concordo com isso, tem que ter mesmo, não dá para você colocar um menor de idade com uma responsabilidade, não dá. Mesmo que tenha 16, 17 anos, é menor de idade, né? Não dá, eu acredito 19. nisso. Eu acredito nisso, né? Agora, quando se fala de adultos, tem aquele melindre, né? Olha, filho, primeiro vou te preparar mediunicamente, você vai subir os graus, você vai subir isso. Não, mas eu já estou preparado. Irmãos, acredita, não tem ninguém preparado nessa vida. Nós estamos aprendendo até hoje. Não. E aqueles que falam que está preparado, foge. Aqueles que falam que, ó, eu sou o dono da razão, foge, porque esses são os que mais vão dar problema na sua casa. A pergunta aqui, ó. E quando infelizmente o pai ou a mãe de santo é displicente e não dá nenhum respaldo ao filho que recebeu o chamado e vai abrir o terreiro, mesmo sem ter nenhum problema entre eles, é por ter esse perfil mesmo de dirigente, como fazer? Me fundamenta, Pai Paulo. Vanessa Dias, né? Eu vou te falar assim, eu acho que cada filho de santo tem um pai que quer ter. Cada filho de santo tem um pai que quer ter. Não existe problema entre eles, mas ele gosta de não ter respaldo do pai, gosta de não ter... que nem a Fabiana fala que eu sou uma galinha, né? Não é isso? A Fabiana ela fala que eu sou uma galinha. Eu abro as asas e quero ter os pintinhos do meu braço, debaixo de mim. Não é isso. É que eu assumi a responsabilidade. Ou eu sou pai ou eu não sou. Né? E ela fala isso carinhosamente também. Sim. Ela não fala reclamando, não. Então, irmã, é assim. Se a pessoa gosta de um pai de santo assim, mas o quê? Né? Eu não sou assim, a minha mãe se preocupa comigo. A minha mãe vira e mexe, me liga, me dá bronca, puxa a orelha, faz tudo comigo. Ontem eu levei um puxão de orelha, viu, gente? Ele me ligou. É assim, não interessa se a gente tem uma casa. Não é porque a gente tem uma casa aberta que a gente é o dono da razão, a gente é dono de todas as verdades. Mas eu canso de falar pra vocês que eu tomo um puxão de orelha da minha mãe. Claro, então, eu acho que eu acho que assim é que roda essa roda gigante da Umbanda, né? Quando a gente tem essa família, porque eu me sinto numa família, né? Se você tem essa raiz, se você tem uma avó de santo, um pai de santo, é para que eles façam esse papel, e o papel deles é esse, é chamar na razão quando for preciso, quando vê que está indo demais, puxar a rédea. Eu acho que essa é ser pai de santo, não é somente naquele dia da gira e pronto, filho, Deus te abençoe e vai com Deus. Não, você é sacerdote daquela pessoa 24 horas por dia, então você é responsável pela pessoa 24 horas por dia. E eu acho que isso também é uma via de mão dupla, porque não adianta também o sacerdote ficar procurando filho e o filho não fazer por onde. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Cada um tem o seu papel, os seus deveres e os seus direitos nessa família grande que a gente é. É isso aí, nós temos uma estrutura familiar umbandista, que a gente fala, né? Nós temos tio, primo, sobrinho, pai, mãe, vó, tio, tia, a gente tem isso. Sayuri Yamaoka, Cacau Yamaoka não tem Facebook. Ela foge dos problemas. Eu também um dia vou ficar sem Facebook, Cacau. Enzo, beijo no seu coração, Enzo Yamaoka. Abração. Então, tá voltando esse assunto, né, se não quer, vou fazer o quê? Se o cara não quer tomar conta e você se sente bem assim, cada um vai aonde se sente feliz. Mas eu falo, isso não é ser pai de santo, não é ser. Aí precisa ver o que tem no terreiro, o que não tem, porque isso não é ser pai de santo. Tá? Ó, tinha mais uma pergunta pra você aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela. Sim. Tá, eu lembrei, não vi aí, eu lembrei. Tá, você falou do período que foi realmente necessário, que você achou viável, aquele período. Quanto tempo que demorou para você abrir para o público? Para abrir assim, fazer realmente a caridade? Porque a ideia de se abrir um terreiro de Umbanda, né, não é só você incorporar.
né? É você fazer a caridade. Porque a Umbanda é uma religião. É uma religião o quê? A manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então a irmã perguntou, é que sumiu aqui, irmã, eu não sei se é esse o contexto. Se não fosse, você posta de novo que sumiu. E aí, Tiago? Na verdade, pai, foi assim. Eu tinha, logo quando eu assumi a responsabilidade de fato, eu tinha muito medo de abrir para o público e não ter a sustentação, né? A gente fazia muito na fé, né? Ali no que a gente sabia, no coração, né? Sem muita fundamentação, e sempre deu certo, mas demorou, como eu falei, 2 anos para que eu pudesse abrir para o público, para que eu permitisse que os filhos de santo levassem amigos, levassem conhecidos para se consultar, ou para tomar um passe, ou para fazer alguma coisa. E foi logo quando eu comecei a vir na casa, né? Que aí foi quando, eu não sei se o senhor lembra, foi quando eu falei assim: eu vou fechar minha casa. Eu não deixei. Não, tá tudo errado, eu vou fechar minha casa. Falei, não, fecha não, vamos continuar. E eu ainda recebi bastante críticas, né? Críticas não. O pessoal me perguntava, falava assim, principalmente alguns filhos de santo meu, falava assim: pai, mas você vai entrar lá, você já é pai de santo, você vai ficar com a letra I no braço. Eu falei assim, aí eu virei para eles e eu falei assim: senta aqui todo mundo. Eu falei assim: eu sou melhor do que os irmãos que estão lá? Eles não começaram assim também? Aí todo mundo parou para pensar e falou: nossa, e não é que é mesmo? Eu falei: não, eu não sou melhor que ninguém. Então assim, eu acho que o meu maior orgulho é ter começado como todo mundo. Por quê? Se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu sou o que eu sou hoje, não me foi porque meu rosto é feio ou é bonito, é porque eu conquistei, né? Foi degrau por degrau. E eu acho que tudo isso também está no contexto do que a gente falou um pouquinho atrás aí, de que a gente precisa dessa vivência. Então, aproveitando, falar um pouco disso também, que eu entrei aqui na casa, minha casa já era aberta, mas eu comecei como todos os meus irmãos começam. Então, assim, aos irmãos aí que falaram que precisa realmente de ter esse embasamento, precisa de ter essa fundamentação, eu acho que realmente precisa, mas a gente tem que ter humildade de começar do zero quantas vezes for preciso. Então, eu achei que quando eu entrei na casa, eu vi que eu precisava aprender muito. E eu comecei como todo mundo começou. Então, eu acho que esse é o principal, né, quando a gente decide tomar algumas atitudes na vida, né? O Adérito também, né? Ele, numa aula de teologia aqui em casa, ele estava fazendo teologia comigo, ele falou assim: chega, eu vou fechar o terreiro. Ah, não. Eu queria fechar, eu queria tudo. Mas é isso, né, gente? Assim, a vivência é tudo. Quando você acaba tendo uma raiz. Opa, voltei, desculpa, gente. Aquilo fica tão implícito na sua mente que você não precisa. Ficar procurando mais nada, gente. Entendeu? Então, a nossa raiz tem sim. Eu sou rígido. O Thiago acabou virando rígido. O Adélio e a Francine acabaram virando rígido. A Viviane virou rígida. A Juliana virou rígida. Mas virou uma disciplina. Sim. Disciplina religiosa. Né? Então, nós temos que entender, gente, que quando uma pessoa procura uma raiz, ela tem que começar do zero mesmo. E eu mesmo confesso para vocês que quando o Thiago chegou com essa ideia aqui em casa, eu quero começar do zero, eu me surpreendi. Eu fiquei parando, fiquei olhando para ele, falei: mas do zero, você já tem a sua casa. Não, mas eu quero começar do zero. E aquilo me tocou de uma forma tão grande, de uma humildade tão grande, que virou norma na minha casa. Não foi isso? Virou norma em casa isso. Seja, assim, já era norma, todo mundo entrava pelo início. Mas quando a pessoa era pai de santo, eu não obrigava a entrar no terreiro, né? Eu ajudava a ter os fundamentos, mas não entrava no terreiro. A partir desse momento, eu falei: não, quer meus fundamentos, quer minha raiz, quer minha doutrina, começa do zero em casa. Foi isso que aconteceu, lembra disso?
Agora, E médio, como? né? Então, foi isso que aconteceu. Ó, a Angélica do Oxum, ó. Os filhos são um reflexo dos pais. Verdade. É isso aí. Então, acaba sendo, não tem jeito, a gente... Angélica, tem uma filha minha, a Karina, até que comentou aí, ela fala assim, eita, quando eu começo lá a falar algumas coisas lá no terreiro, ela fala assim, eita, baixou o Pai Paulo, baixou o Pai Paulo. Ou quando eu dou bronca, a Érica, ela fala assim, eita, é filho de sangue da mãe Kátia mesmo. Que é minha mãe de santo. Ela fala assim, nossa, parece a avó. Falei, pois é, quem vem aos seus não degenera. É isso aí. Então, o tema, né, acabou gerando bastante perguntas para vocês. Para ti, o tema era a idade para ser pai de santo, né? Não existe idade, gente. O cara pode ter 40, 50 anos. Se ele receber o chamado, ele vai abrir o terreiro. E o Thiago tinha 16 anos, não, 17 anos, não é isso? Quando Quando você fez a promessa? eu tinha 16. Tinha 16 anos quando ele fez a promessa para a avó dele. E olha, e o Exu esperou 2 anos. 16, 17, 18. Ó, esperou a formação psicológica dele. Olha a sabedoria da espiritualidade. O Exu poderia chegar antes lá e falar, bom, beleza, meu, você prometeu, vai. Vamos lá. Ou se fosse o ego, né? O ego, né? Se o ego batesse, não, agora eu vou ser pai de santo porque eu prometi, não. Ele não teve ego, não. Ó, o pessoal de Chapecó acompanhando a gente aí, tendo espírita de Umbanda, Sagrado Coração de Jesus. Beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Jéssica e Anayoto. Agora sim, né? Seja muito obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando. Carlinha Mendonça, Adriano Oliveira, Adilson Lucena. Sejam todos bem-vindos. E a ideia de fazer essa live hoje com o Thiago era isso, né? Eu sempre falo, né, que a gente tem que ajudar os nossos, a gente tem que promover os nossos, né? Se nós não fizermos pela nossa comunidade, nós vamos fazer por quem? Faça primeiro pela nossa comunidade, depois nós fazemos dos outros. Sim. Também, ajudamos os outros. Que nem eu abri para fazer os vídeos lá com todos os meus seguidores dos canais, com o pessoal que curte, que faz aula comigo, por quê? Porque são eles que estão me ajudando. Claro, não é isso? Tá ali no dia a dia, né? Eles estão no dia a dia comigo. Então, vou fazer com os bambambam? Não, faço, né? Faço com quem me prestigia. E queria mandar um abraço pro céu também, lá do Márcio Caim, do Márcio Caim, do Dânio, do Nilton Sombra. O pessoal tá acompanhando aí. Ô, Bruno, o seu comentário caiu, a hora que eu comecei a ler, ele caiu. Posta de novo, por favor, Bruno. Katia Ozaki, muito obrigado por estar aqui. Adriano Oliveira, eu fiquei 12 anos na corrente e tenho medo, dúvidas e nada para mim acontece. O que será isso? Então, não existe tempo, irmã. Realmente não existe tempo. Não existe tempo para te falar assim. Você faça isso que você vai melhorar e você vai ser uma super médium. Isso não existe. Isso não existe. Ou você comece a praticar isso que você vai melhorar a sua mediunidade. Isso não existe. O tempo é o tempo dos orixás. Cada um tem o seu tempo, né, pai? O tempo é dos orixás. Acho que é isso. O tempo é dos orixás. E cada um tem o seu tempo, não adianta ficar forçando. Não tem jeito. Ô Bruno, posta de novo, que eu não vi, Bruno. Aqui. Opa, coloca de novo. Isso. Penso que é absolutamente natural que quando há uma migração de uma doutrina para outra, nada mais correto que haja essa consciência da necessidade de adaptação. É isso aí, Bruno. Sem dúvidas. É isso aí. Sem dúvidas. Mas eu tive problemas com alguns filhos de santo, verdade seja dita, viu, Bruno? Eles foram um que pouco... não sejam nomeados aqui. Eles foram... Senão eles brigam comigo, mano. Pô, você falou meu pai lá, ó. Eles foram um pouco irredutíveis, porque assim, quando a gente entrou aqui, a gente teve bastante coisa que a gente mudou. Questão de uniforme, questão de doutrina e conduta durante as giras, né, que realmente não tinha por falta daquilo que eu falei durante o vídeo, que a gente não tinha esse embasamento que a gente começou a ter depois que a gente entrou aqui, né? Então assim, mudou muita coisa, o uniforme mudou, aí foram muitas dúvidas que eles me questionavam muito, e eu sempre estava aqui, pai, eles me perguntaram isso, o que eu falo, o que eu faço? Porque assim,
muita coisa a gente também, como o pai falou, ele vai procurar a avó, eu venho procurar ele. Eu falo, pai, o filho procurou isso, eu respondi isso, mas em cima dessa pergunta me surgiu uma dúvida, me responda, né? Então, assim, eu sofri um pouco também, né? Nessa adaptação aí não foi fácil. É verdade. Olha aqui, ó, sua filha aqui, ó. Meu pai! Quem coloca a mão na minha coroa? É isso aí, minha filha. É isso aí, minha neta. Sabe? Tem que acabar com esse negócio aí de que a coroa, pode todo mundo colocar a mão. Não pode, não. Coroa é pra ser cuidada. Ah, eu sou chato. Coroa é pra ser cuidada. Tem que acabar com isso, gente. Tem que acabar que na Umbanda Nova tudo pode. Não existe Umbanda Nova. Existe Umbanda. Existe Umbanda. Existem pessoas que querem denegrir a imagem da Umbanda. Eu acho que é isso. Não é possível. Existe Umbanda. Coroa é sagrado. Tem que cuidar da coroa. É isso mesmo. E até mesmo meus netos, quando vêm na minha casa, tem alguns rituais, né? Que não sou nem eu. A entidade precisa colocar a mão, ele primeiro pede permissão pro pai de santo, mãe de santo deles, para ver se pode colocar a mão ou não. Não é isso? Verdade. É isso aí. Geraldo, ó, muito bom ouvir tudo isso. É um incentivo para continuar buscando conhecimento e aplicando a disciplina que aprendemos. Umbanda é, acima de tudo, seriedade. É isso aí. Nós somos sérios, tem que ser sério, né? Umbanda é séria pra gente séria. Já dizia minha avó. Pra gente séria. Né? A gente não precisa de pessoas que queiram denegrir a imagem da Umbanda. Tá? Tudo bem que muitas pessoas buscam sempre o caminho mais fácil. A realidade é essa. Buscam o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, muitas vezes, cria uma ilusão de tudo pode. Cria ilusão. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Ó, Katia Ozaki, eu gostaria de saber se antes de abrir o terreiro e no decorrer da sua vida, se você teve indício de grandes que um dia teria uma casa. Pra mim ou pro Thiago? Então vamos responder os dois. Ó, eu não... A minha mãe, quando eu era moleque, acho que até o Thiago, ele ouviu essa história da minha mãe quando a minha mãe estava contando a história do Dr. Eurípides de Barçanufo, né? Deve ter ouvido essa história da minha mãe. A minha mãe, quando eu era criança, eu era moleque, tinha 2, 3 anos de idade, uma entidade chegou para minha mãe e disse que eu seria um médium, um bom médium, e que eu teria uma casa. Só que eu nunca quis ter casa. Nunca quis ter casa. Eu nunca quis ter casa. Eu já estava muito bem sossegado sendo filho da minha mãe. Quando eu vendo a minha mãe tendo as dores de cabeça dela, eu via lá, colocava a mão na testa e falei, nossa mãe, que é isso? Até que um dia que não teve jeito. É claro que foi uma via de duas mãos. O seu Flecha Certeira falou, vamos, eu tive que falar, vamos. Se eu falasse não vamos, ele ia aceitar. Ele ia aceitar. Mas, vamos, né? E aí? Assim, da minha parte, houve todo esse acontecimento, né? Que eu resumi para vocês, mas no dia lá em que eu conversei com a minha avó, em que houve toda a situação, foi um acontecimento emocionante até, né? Mas depois que aconteceu e que ela veio a falecer e que aconteceu tudo isso, eu virei para mim e falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Não é, eu quero viver outras coisas, eu quero fazer outras coisas, eu quero participar de outras coisas e para mim não é. No entanto que como o pai falou, o Exu aguardou aí 2 anos para que eu amadurecesse. Quando essa ideia estava madura em mim e eu maduro para sustentar a ideia, aí ele falou, opa, é a hora. Então assim, eu nunca imaginei e acontece, né? Aí, ó, o Bruno tá falando aqui, ó, os guias são capacitados, nós não, ninguém nasce pronto. Verdade, Bruno, não existe combustão espontânea. E ultimamente tá cheio de combustão espontânea. Não é verdade? Verdade. Tá cheio de gente aí. Tá cheio de gente que bate no peito e fala sou pai de santo e não é bem assim não. Infelizmente não é. Obrigado pelos parabéns, Bruno. Tá. Alessandro, isso é Umbanda pra mim, Umbanda de raiz, pé no chão, pedir bênção, deitar e bater a cabeça pro orixá, chorar de emoção com as energias, ser grato. Alessandro Pantel, acho que é isso, né? É isso mesmo, Alessandro, a gente pensa assim, a gente tem que sentir, na pele. Se a gente não sente na pele, se não arrepia, tem que arrepiar. Não é.
Olha lá, Rafael Alves, PH Alves. Salve, salve, adeptos da Umbanda. E aí, Rafael, beleza? Ó, o Rafael também é um exemplo, é um menino jovem também, a avó também era mãe de santo. São histórias muito parecidas, né? Sandra Samesina, manda um abraço pro Bruno Stank, porque ele não responde meu abraço. Esse fui eu que inventei. Mas Sandra, Bruno, a Sandra tá te mandando um abraço. É isso aí. Nesse momento, ó, estou no momento de revolta há quase 2 anos, afastado e sentindo muita necessidade de me encontrar. Mas está difícil, muitas decepções, infelizmente. Paulo, é assim, todos nós passamos por diversas dificuldades na vida, por diversas decepções. Todos nós. E não é só na Umbanda que a gente passa por decepções. A gente passa por decepções com pessoas. Com pessoas. E quando é pessoas de dentro, dói muito mais. E como? Dói muito mais, porque eu passei por isso. Eu também. Tá? Eu passei por isso. Tá? Pessoas de dentro da minha casa me deram um tapa. Né? Um tapa um tapa modo de dizer, né? Mas, bom, isso não é o caso. Então, decepções a gente sempre vai ter, seja dentro do terreiro, seja com as pessoas, ou seja na vida. Mas existe uma coisa que nunca me abalou. Eu cheguei até a falar, vou fechar o terreiro, cheguei a falar isso. Mas não é vou fechar o terreiro por falta de fé. Não era isso. Uma coisa nunca abalou, a minha fé. Nunca, eu sempre acreditei. Eu até hoje estava conversando com o Thiago aqui, chorando da vida financeira, né? Uhum. Chorando da vida financeira, mas em nenhum momento, tanto eu quanto ele, nós blasfemamos contra os orixás e os guias. A vida tá difícil, mas com os orixás, acho que seria pior. Nossa Quer dizer, sem os orixás, seria pior, né? Minha avó falava muito isso. Tá difícil com eles, meu filho. Imagina Isso sem é eles. Eu falo, pois é, minha avó. Então vamos continuar com eles que é melhor. Sandra, o Bruno disse que o abraço tá recebido. Japão, ponte aqui, ó. Japão, São Paulo, Guarulhos. Nossa. Hashtag somando pela Umbanda. É isso daí, ó. Entra lá no E-Adeptos também, gente. Eu tô dando um curso lá de educação mediúnica lá. Ô, PH, coloca aí o link aí, por favor. Eu tô dando um curso de educação mediúnica. E lá no E-Adeptos também tem diversos cursos lá de esoterismo, de hinduísmo. E em breve terá mais cursos de Umbanda, se Deus quiser. Nós vamos fazer uma revolução aí. Somando pela Umbanda. Hashtag somando pela Umbanda. Gratidão sempre vocês fazerem sempre o melhor pela nossa Umbanda. A gente tenta, né? A gente tenta fazer. A gente tenta. Mas é isso aí. Daí eu queria fazer a live com o Thiago por causa disso mesmo. Idade para ser pai de santo. Ver que ele é jovem, né? Eu também sou, viu, gente? Jovem. Mas explicar o caminho dele, né? Que, embora seja jovem, ele teve uma história, ele teve uma vivência. Não foi combustão espontânea. Não foi lá, ele foi dormir e acordou pai de santo. Não. Não foi isso, tá? Ele não fez um curso e virou pai de santo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Ele teve a vivência dele, teve os momentos dele para chegar até aonde ele está hoje. Sua filha tá mandando um beijão aí. Oxalá abençoe, filha. Beijo. Deus te abençoe, Érica. Deus te abençoe. Érica Alves, que agora tem 2 Érica lá. Érica Alves. Tem 2 Éricas. Então é isso, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ninguém. Acho que não, hein? Dou-lhe 3. Manda um beijo aí, Thiago. Tchau, gente. Manda um Obrigado. beijo lá manda um beijo pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Beijo, mãe. Beijo, voinha. Mãe. Benção, voinha. Benção, mãe Kátia. Ah, ela respondeu, gente. Ela tá aqui, ó, do lado. Benção, pai. Deus abençoe, filho. Deus Salve, abençoe. meus irmãos que aí comentaram. Obrigado por comentar aí, por interagir conosco, né? Sim, Como o pai fala, é importante que estejamos juntos aí nessa caminhada da Umbanda, porque, como uma filha de santo minha fala, ninguém é tão forte como todos nós juntos. E eu acho que isso é a realidade. Se a gente se unir, se a gente ficar forte, a gente vai somar muito pela Umbanda, como o PH Alves aí falou. Então, gente, um abraço, bom feriado pra vocês. Nossa, até pra mais. encerrar, teve uma irmã que perguntou, ela falou assim, né? Pra alguém que saiu da Umbanda, isso é destrutivo? Pode acontecer algo de ruim? Isso é destrutivo?
né? Quando a pessoa sai da Umbanda, irmã, isso é doutrina do medo, nós temos o livre-arbítrio. Mas eu acredito assim, se você tem a sua mediunidade e os seus guias têm que cumprir a missão com você, você vai receber o chamado. Mas se mesmo assim você não quiser, eles vão respeitar o seu livre-arbítrio. Tá? É o que eu penso. O que você acha, filho? Agora, te destruir, te fazer você ficar doente, fazer você ficar... Não, isso não. Não, eu acho que ninguém... quando a gente está bem com a gente, eu acho que ninguém tem esse poder. Né? A gente precisa estar bem com a gente. Né? O resto a gente vai galgando, mas esse poder ninguém tem. É verdade. Sabe, ninguém vai destruir a gente não, gente. Tenham os pensamentos firmes, ninguém destrói a gente. Teve um irmão aqui que pediu pra gente encerrar a live com um ponto. Sugere algum ponto, Thiago? Deixa eu pegar aqui na minha pasta aqui. Sugere algum ponto aqui? Qualquer um, pai. O senhor... Tem um monte aqui, né, ó. Vou encerrar com um ponto que eu gosto bastante, então. Ponto da nossa casa mesmo. Do Renan, né? Uhum. A bênção dos orixás. Eu vou encerrar com isso, então. Um grande beijo para todos, então. Deus abençoe todos vocês. E que vocês tenham um bom feriado, um bom final de semana. Queria mandar um grande abraço para a mãe Fabiana, da casa da tenda de Umbanda do Caboclo Biratã da Guia e Caboclo Jupira. Pai. Quem sabe eu consigo convencê-la também, né? Fabiana, agora você tá devendo o pai, viu? Ó, tô fazendo a minha parte. Pior que foi, hein? Ele veio, hein, Pia? Ele veio. Só para encerrar um pouco também, Fabi, obrigado aí por esses 7 anos que você tá junto comigo, porque eu recebi a missão e eu te carreguei junto e você abraçou a ideia junto comigo. Muito obrigado. E são 2 filhos de santo maravilhosos. Maravilhosos. Amo os 2. Que Deus abençoe os 2. Deus assim abençoe seja. a todos nós. Assim Bom final seja. de semana. Bom final de semana a gente. todos. Tchau. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Manjá, eu louvo Encerra cantando a vinheta. todo o povo de Orimá. Lá no céu tem uma estrela, vem brilhando meu bongá, e Ançã veio girar pra Iemanjá todo mal levar. Manda os coraçãozinhos aí que a gente quer ver os coraçãozinhos. Encontro a sereia, marinheiros a beira-mar, pra todo mal Olha lá. acordar. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Iemanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Iemanjá, eu louvo Olha os o povo coraçãozinhos. das águas, todo o povo de Orimá. Mamãe Exum é o orixá, também veio trabalhar. Se você não acredita, é melhor acreditar. Todo o povo de Orimá, no terreiro Saravá, para os filhos ensinar, vovôs vem trabalhar. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Iemanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo Isso. Epa, rei. Odociaba, minha mãe. o povo das águas. Adorei as aulas. Eu louvo eu louvo Iemanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Salve a bênção dos orixás. Beijo, gente. Tudo de bom.